Estamos de volta ao vivo com o Ver Mais e para falar sobre segurança. Você é o tipo de pessoa que faz tudo pelo celular? Tem aplicativo para tudo? É normal nos dias de hoje, mas que cuidados você toma para cuidar da segurança dos dados que você compartilha? Assunto importantíssimo, tanto para pessoas físicas como para empresas. E esse assunto hoje é tema de um painel na CIGE. Aqui comigo, o advogado especialista em segurança empresarial e vice-presidente do Núcleo de Inteligência e Segurança Empresarial da CIGE, Alex Canal. Boa tarde, Alex. Bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Keltrin. Muito feliz de estar aqui, tendo essa oportunidade de conversar com você e com a sua audiência do Ver Mais. A gente aqui agradece. Vamos contextualizar, por que trazer esse assunto para dentro da CIGE, assim, por que falar sobre isso com os empresários? Hoje não tem como as empresas e as pessoas se relacionarem com o mundo senão pelo meio eletrônico. Então nós temos que ter sim esses cuidados, essa atenção com o meio cibernético. Alex, volta e meia a gente vê, né, nos noticiários notícias de sequestro, roubos, furtos, enfim, envolvendo o celular cada vez mais, ainda mais nos grandes centros, para que os bandidos tenham acesso aos aplicativos como o banco, para poder fazer transferência e tudo mais. A gente ainda, aqui na nossa região, isso não é tão comum, o que não significa que alguns cuidados não precisam ser tomados. Por exemplo, senha no celular, né? Sim, sem sombra de dúvida. As questões relativas à senha de celular, elas devem ter uma atenção especial. Nós temos que sempre utilizar duas vias de proteção, que são as camadas de proteção. Então, via de regra, é uma senha e também uma senha biométrica, por exemplo, que pode ser o reconhecimento facial, e também nós termos um meio de recuperação de dados, que é, por exemplo, você ter um e-mail de garantia, de segurança, caso você tenha algum tipo de problema, você recorre a essa ferramenta para restabelecer os dados. Bem, a gente sabe que a nossa audiência, quem nos acompanha, tem um grande público de pessoas, né, que acabaram, tem a geração que nasceu com o celular na mão, mas tem uma geração que teve que aprender a lidar, a utilizar aplicativos. E essas pessoas às vezes não entendem alguns recursos, como, né, fazer o reconhecimento facial. Que dica você dá para essas pessoas, aposentados, pensionistas, né, que são hoje cada vez mais alvo também dos estelionatários, para se precaver, já que não consegue ter tanta informação sobre segurança? Perfeito. Uma fantástica pergunta, porque cada vez mais os idosos, as pessoas com um pouco mais de idade, estão tendo acesso à informação e precisam estar atentos a isso. Uma das dicas principais que eu recomendo é você efetivamente ter dúvida nas mensagens que você recebe quando elas oferecem alguma coisa, como, por exemplo, um recadastramento. Os bancos não pedem recadastramento por WhatsApp ou mensagem eletrônica que vão chegar aos seus celulares. Então, isso realmente a gente tem que tirar de lado e deletar já essa mensagem. Avisar, de repente, para o seu filho que você recebeu já para ele lhe orientar e passar as informações corretas. Também informar ao seu banco que está acontecendo esse tipo de tentativa de obtenção de informações. Porque o acesso pode ser apenas por um clique, né? Se você clicar no link que te mandar no WhatsApp, é o suficiente já para, de repente, ter acesso aos seus dados. Esse alerta é bem importante. Exatamente, porque aí vem o phishing, né? Que é a captura, a pesca das informações que estão ali disponíveis no seu celular. Então, a recomendação principal é: se você recebe uma mensagem que tem um link não é conhecido, não clique. Alex, quando a gente chega numa empresa, enfim, no lugar, a primeira coisa que se pergunta é o acesso ao Wi-Fi. É seguro acessar o Wi-Fi de empresas ou em locais públicos, como praças? Alguns lugares já dispõem dessa Wi-Fi pública? Vamos lá. A parte inicial das empresas. Via de regra, as empresas que têm uma estrutura de TI organizacional no seu seio, eles já fazem essa disponibilidade do Wi-Fi segregado. Então, tem sim uma condição segura em relação aos dados para a empresa. Em relação ao meio público, por exemplo, em bares, restaurantes, aeroportos, não recomendamos que seja utilizado porque esses dados, esse trânsito das informações, ele fica exposto e aí você pode ter os seus dados hackeados. Alex, existe alguma forma, algum sinal para identificar se o celular foi invadido?
Bom, sim, ele pode se manifestar em relação a isso, né, através de alguns movimentos internos ou mensagens em relação a esse tipo de situação. Ou principalmente se você receber mensagens de quem você não conhece e que obtiveram os seus dados. Pode ser de um banco de dados que possa ter vazado, numa outra condição, onde você tem um crediário ou alguma coisa nesse sentido, ou dentro do próprio meio eletrônico também. O que eu faço se roubarem o meu celular ou de repente eu quero vender, né? Às vezes a pessoa acha que apagando ali já eliminou todas, não é mais possível rastrear. Qual a forma mais segura de se desfazer de um celular, então? Ah, perfeito. Então você tem que ter o cuidado primeiro de fazer um backup de todas as suas informações, isso é básico, nós temos que ter essa condição e fazer isso de forma sistemática. O segundo você tem que resetar o seu celular, ou seja, não basta só apagar os dados ou mensagem, você realmente tem que colocar ele como se ele tivesse sido entregue para você como um módulo de fábrica. Você tem que zerar ele. E aí cada um dos modelos e marcas tem um passo a passo que você deve procurar na loja eletrônica do celular ou no manual que vem junto com o aparelho. E assim, muita gente também se pergunta, o celular ele já não vem com um dispositivo de segurança, eu tenho que baixar mais aplicativos para ter mais segurança? Excelente pergunta. Todo celular, independentemente da marca, você tem que manter o seu sistema operacional atualizado. E aí eu pego um gancho que é relativo aos aplicativos. Também, você busque os aplicativos sempre na loja específica do seu celular. Não receba links e você baixe dali os seus aplicativos. Não, busca lá na fonte onde você sabe que é verídico, que você tem a informação fidedigna de que aquele aplicativo é real. Que não vai ter problema. Isso que acaba gerando um custo, né? Muita gente até um tempo atrás dizia, eu uso o celular só para ligar. Bem, se você usar só para ligar, você pode ficar com muitos anos com ele, mas se realmente utilizar outros aplicativos, ele vai demandar atualizações que acabam obrigando você a trocar, às vezes, de celular, porque não comporta mais, né, as atualizações necessárias. Exatamente, né? Hoje, basicamente, o celular é um computador, né? Nós temos tudo ali, menos falamos com ele como era a missão principal dele, que era conversar, que era falar. Não, hoje são mensagens, né? Nós encontramos jovens que não conseguem falar, né? Fazer uma ligação. É só através de mensagem. Então, sim, as capacidades de processamento estão aumentando. O software, né, que são os aplicativos que estão sendo empregados, demandam mais capacidade de processamento, mais capacidade de memória, e aí você tem que ficar trocando, né? Também tem uma questão comercial aí por trás, né? Com certeza. Agora, Alex, vamos reforçar a questão de hoje à noite. Então, é um painel para debater com os empresários. Quem não é associado à CIG pode participar? Claro, todos serão muito bem-vindos. Então, hoje às 18h30 lá na CIG, no Salão Nobre, o Núcleo de Inteligência e Segurança Empresarial, junto com o Núcleo Jurídico e de Qualidade, estarão oferecendo esse painel onde vamos trabalhar as questões de Cyber Insecurity e vamos também dar uma pequena pincelada nas questões de gerenciamento inteligente de crise. Todos serão muito bem-vindos. Oportunidade imperdível, então, tanto de conhecimento até para relacionamento, conhecer a estrutura da CIG, conhecer os núcleos, enfim, se integrar e modernizar ainda mais a sua empresa. Alex, muito obrigado pela sua presença no Ver Mais. Eu que agradeço, espero ter conseguido colaborar e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada.